Fala-se muito de inteligência artificial, mas será que temos noção de que estamos a construir o que pode ser a nossa invenção final? A questão que se põe é esta: será a nossa maior conquista a chave para resolver todos os problemas ou o erro que nos torna, bem, irrelevantes? É isso que vamos explorar. Na verdade, tudo se resume a uma única pergunta. Uma pergunta mesmo fundamental. Estamos a criar os nossos salvadores ou os nossos sucessores? E atenção, isto não é conversa para daqui a 50 anos. Não, não. É a questão que vai definir a década em que estamos a viver. E a urgência é bem real. Já há cenários super detalhados, como um chamado AI 2027, que prevêem que agentes de IA vão revolucionar a programação já em 2025. Depois temos pessoas como o Mo Gaudat, um ex-executivo da Google, a dizer que a inteligência artificial geral, a tal AGI com capacidades humanas, chega em 2026. E em 2027, a previsão aponta para um caos total no mercado de trabalho. O ritmo disto é simplesmente alucinante. Mas o que é que está a alimentar esta velocidade toda? Bem, é uma corrida global. E isto vai muito para além de uns cientistas em laboratórios. Estamos a falar de bilhões de dólares em investimento, de uma competição geopolítica brutal entre países e de uma batalha feroz entre as grandes empresas pela supremacia. E é importante perceber isto. Quem ganhar esta corrida não fica só com uma vantagem tecnológica, fica literalmente com o controle sobre o futuro. Portanto, com esta corrida desenfreada, parece que temos dois caminhos possíveis à nossa frente. Dois futuros completamente diferentes. Vamos olhar primeiro para o caminho mais otimista. A promessa de um futuro de abundância. Uma abundância tão radical que é difícil sequer de imaginar. E quem melhor para descrever isto do que um dos seus principais arquitetos, o Demis Hassabis, o CEO da Google DeepMind. Ele resumiu isto na perfeição ao dizer algo como: pela primeira vez na história, não estaríamos limitados por recursos. E acho que isso poderia ser uma nova era incrível para a humanidade. Parem um segundo e pensem no que isto realmente significa. Parece uma utopia, não é? Esta nova era. Como a superinteligência, a promessa é curar todas as doenças. Isto não é só um sonho. O próprio Demis Hassabis acha que é possível. Até porque a IA deles, o AlphaFold, já resolveu um problema gigantesco da biologia, que era o enovelamento das proteínas. A partir daí, seria resolver as alterações climáticas, acabar com a escassez de materiais e, no fundo, libertar a humanidade da obrigação de trabalhar. Mas há o outro caminho. Um caminho bem mais sombrio. E o mais assustador é que são os próprios criadores desta tecnologia que nos estão a alertar para ele. É o caminho do risco existencial. Vejam o caso de Geoffrey Hinton, uma lenda, conhecido como o padrinho da IA. Ele saiu do seu alto cargo na Google só para poder falar abertamente sobre estes perigos. E a analogia que ele usa é arrepiante. Ele diz que para saber como é a vida quando não se é a inteligência dominante, basta perguntar a uma galinha. Isto aponta para um futuro distópico. O perigo principal é este: a IA desenvolver objetivos que não estão alinhados com os nossos, com os valores humanos. Já houve simulações em que um sistema de IA aprendeu a enganar os seus criadores só por conseguir o que queria. E as consequências disso? Perda de controle, vigilância em massa e, no pior cenário possível, a nossa extinção. E repito, isto não é ficção científica. São cenários que os maiores especialistas do mundo estão a tentar desesperadamente evitar. Ok, mas podemos pensar, já tivemos outras revoluções tecnológicas. Por que é que desta vez é diferente? O que é que torna a IA um motor de mudança tão fundamentalmente distinto de tudo o que já vimos? A explicação do Geoffrey Hinton, mais uma vez, é crucial para percebermos isto. Pensem assim: a nossa inteligência, a biológica, é mortal. Quando morremos, o nosso conhecimento morre connosco. A inteligência digital é imortal. O conhecimento fica guardado para sempre. Nós partilhamos informação lentamente. Ao falar, uma IA partilha bilhões de bits de informação por segundo instantaneamente, entre milhares de cópias perfeitas. Imaginem, milhares de IAs a aprender coisas diferentes ao mesmo tempo e depois a juntar tudo numa única supermente. Nós simplesmente não conseguimos fazer isso. É uma vantagem impossível de superar. E esta vantagem brutal alimenta um processo com um nome complicado, mas uma ideia simples: autoaperfeiçoamento recursivo. Basicamente, uma IA inteligente consegue melhorar-se a si mesma. A primeira versão cria uma segunda versão ainda mais inteligente. Essa segunda versão cria uma terceira, ainda mais genial, e por aí fora. É um ciclo que acelera exponencialmente. Chama-se a explosão de inteligência, e é algo que pode fugir ao controle humano em questão de dias, ou talvez horas. E é aqui que chegamos, a esta encruzilhada final para a humanidade. A tecnologia está a acelerar a um ritmo louco, mas o que é que isto significa para o nosso dia-a-dia, para os nossos empregos e, mais fundo ainda, para o nosso propósito?
A resposta do Geoffrey Hinton a isto é, no mínimo, surpreendente. Quando lhe perguntaram que conselho daria sobre empregos à prova de futuro, ele disse: tirem um curso de canalizador. A lógica dele é que os trabalhos que exigem mãos e destreza no mundo real talvez sejam os últimos a ser automatizados. E, entretanto, todo o trabalho de conhecimento que pensávamos estar seguro está na linha da frente para desaparecer. E é aqui que está a enorme diferença. A Revolução Industrial substituiu os nossos músculos. Esta revolução está a substituir as nossas mentes. A capacidade de pensar, de criar, de resolver problemas complexos, tudo aquilo que define o trabalho intelectual, é precisamente isso que está a ser automatizado. O que nos leva, inevitavelmente, à derradeira questão filosófica. Talvez a questão mais importante que alguma vez vamos enfrentar como espécie. No mundo onde existe uma superinteligência vastamente superior à nossa, qual é o papel da humanidade? O que é que nos resta fazer quando as máquinas conseguem fazer tudo, absolutamente tudo, melhor do que nós? É fácil ouvir isto tudo e pensar que é ficção científica. Mas, para terminar, fiquem com o aviso de Ellen Toner, que esteve no conselho da OpenAI. Ela disse: ignorar a discussão sobre superinteligência como se fosse ficção científica devia ser visto como um sinal de uma total falta de seriedade. Portanto, não, isto não é uma fantasia. É muito provavelmente o desafio mais urgente do nosso tempo. E não está a chegar, já está a acontecer.